Intruso mutante neutralizado. O nome é Gambit, mon ami. Lembre-se disso. Malta, sejam todos bem-vindos ao Metaverso de Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves Mota, como vocês leram no título do vídeo. Estamos aqui para analisar o quinto episódio da primeira temporada de X-Men 97, malta. Este episódio foi uma loucura. O que é que eu posso dizer deste episódio? Foi incrível, malta. Foi insano, malta. Acho que não podia ser melhor. Foi incrível em todos os aspectos, malta. O sacrifício do Gambit, malta. Estou até agora ainda a processar isso. Malta, o episódio foi muito bom mesmo. Mas vamos lá começar pelo o núcleo da mansão dos X-Men. E depois é que vamos para a Genosha, malta. Vamos lá. Como eu estava a dizer, na mansão do Charles Xavier, na mansão dos X-Men, está a ter uma jornalista que está a fazer um documentário sobre os X-Men e sobre os mutantes, por causa que a ONU aceitou a nova nação mutante de Genosha. Isso é muito interessante. Vimos que a relação do Scott e da Jean não está das melhores, não é? Não está muito boa. Vemos que a Jean está a tentar entender quais são as suas memórias e quais são as da clone dela, a Madeline Pryor. Também temos o Scott a sentir a falta do filho. Ele meio que, né? Ele até no meio do documentário ele surta, dizendo tudo o que ele está a sentir, malta. Vemos que ele depois de perder o filho ficou com muita mágoa e tudo o que ele guardava, ele naquele momento explodiu e disse tudo. Se ele fosse como os humanos, se calhar estava a perseguir os humanos. Foi muito doido esse surto do Scott. Outra coisa também vemos é que a Jean beijou o Logan, mas o Logan meio que a afastou e disse que ela está confusa, está a tentar entender quais são as memórias dela. Basicamente está a tentar entender e organizar a sua cabeça e o Logan não quer que aquilo aconteça, que ela escolha ele por estar confusa. O Logan quer que a Jean escolha ele, mas por estar mas porque o ama de verdade. Estão a entender? Não quer porque ela está confusa e está chateada com o Scott, com o Ciclope, né? Muito interessante. Meio que nesta relação está muito confusa porque eles estão a trair um ao outro, meio que indiretamente meio que estão a trair um ao outro. Porque a Jean beijou o Logan, não é? Mas o Scott também anda há mais de um mês a conversar com a Madeline Pryor. E meio que ele diz que ama as duas, mas ele meio que não sabe qual delas é que ele ama. Mas ele está-se a sentir mais próximo da Madeline Pryor porque ela é a mãe do Nathan Summers, do Cable, malta, que inclusive até aparece no episódio. Foi muito interessante isto. Foi muito bom, malta. E quando a Jean descobre, ainda deixa pior a relação deles. A relação deles está uma confusão autêntica, malta. Agora falando do melhor arco do episódio, malta, que é o arco de Genosha. Nós em Genosha vemos que o Magneto, a Vampira e o Gambit estão aí para Genosha, porque o Magneto foi chamado pelo novo Conselho de Genosha e ele chamou a Vampira para ir com ele e o Gambit obviamente ofereceu-se para não os deixar ir sozinhos. Quando eles chegam lá, descobrem que a Madeline Pryor agora faz parte do Conselho. Enquanto o Magneto basicamente vai falar com o Conselho, o Noturno, Kurt Wagner, malta, vai fazer um tour pelo Genosha com a Vampira e o Gambit, malta. É muito interessante, aqui vemos logo no início que o Noturno a dizer que as almas do Gambit e da Vampira se tocam só nos olhares. Mas vemos logo que o Gambit diz logo que não é desse toque que ela está a querer, desse toque que ela espera. Já que o poder dela, né, bloqueou, pode metê-lo em coma,
né? Ela quer alguém que ela possa tocar livremente como um Magneto. E esse é o grande problema da relação deles. Mesmo o Gambit dizendo que não é por isso que ele gosta dela, ele gosta mesmo dela sem poder tocar nela. Por isso, meio que a vampira só não quer estar com ele por má vontade. Porra, se ela diz que gosta dele, mas não pode tocar nele. Há muitas coisas que eles podem fazer para bloquear o poder dela, como aquelas coleiras de inibição de poder. O Vera podia criar algum dispositivo que imitasse o poder do magneto, que ele criar aquele campo eletromagnético, assim evitando que a vampira tivesse que usar uma coleira de inibição de poder. Ou até o Fera podia criar vamos dizer, um dispositivo igual às coleiras, mas que não parecesse uma coleira de inibição de poder, para eles estarem juntos, porra. Era fácil, ela só não quer. Tipo, é um bocado estúpido porque eles podem, se ela quisesse, eles poderiam fazer assim. Eu sei que ela tipo, não deve querer bloquear os poderes dela, né? Mas eles podiam resolver este problema deles se tocarem muito facilmente. Inclusive, como eu já disse em outros episódios, o Gambit, mais para a frente dos quadrinhos, descobre uma maneira de usar o seu poder para bloquear também poderes que são de toque, como o da vampira, que ela precisa tocar nas pessoas para segurar o poder delas, né? E eles podiam fazer com que o Gambit aprendesse esse poder também na série. Há muitas maneiras de resolver esse problema, malta. Estão-me a entender? É muito interessante. Enquanto, vamos dizer, eles fazem um tour pelo Genosha, o Magneto está a falar com o Conselho porque membros do Conselho querem que o Magneto seja basicamente o rei de Genosha, o rei da nova nação mutante, vamos dizer, o representante da nação mutante. Depois de todo o passado dele, muitas pessoas têm, né? Em questão, alguns duvidam que ele seja a melhor escolha para ser o líder, basicamente. A representante da ONU, que está lá, aquela representante, meio que não quer que seja o Magneto, devia ser outra pessoa. Mas o Conselho meio que quer que seja o Magneto. Isso cria uma grande confusão. Malta, depois do Conselho de Genosha tentar tornar o Magneto o rei de Genosha, meio que ele vai até à vampira para trazê-la para o lado dele e torná-la a nova rainha de Genosha, não é? Meio que ela logo percebe que isto aí pode ter sido um plano do Magneto desde o início. Fazer com que as pessoas gostem dele para ele depois assumir a liderança de Genosha, malta. Isso foi bem interessante e deixou isso no ar, malta. E talvez a vampira tivesse razão. Talvez tivesse sido um plano do Magneto para se tornar o novo rei, o novo rei da nova nação mutante de Genosha. Isso foi bem interessante. Depois disso vimos que a vampira foi contar toda a verdade ao Gambit do passado dela com o Magneto, de como ele já o conhecia e da relação que eles tiveram antes dela se juntar aos X-Men. Foi bem interessante e foi bem pesada, malta. Foi triste aquela cena, né? Porque nós vemos que o Gambit diz que o toque para ele não interessa, que ele gosta dela, mas ela diz que o coração do Gambit bate por ela, mas ela não consegue o sentir por causa do toque. Tudo gira por causa dela não poder tocar no Gambit, malta. Isso é muito triste. A cena do fogo e da carta da Rainha de Copas queimando lá na lareira enquanto eles falam, como fosse o coração do Gambit a ser destruído, a queimar, a ser, vamos dizer, despedaçado pelo que a vampira estava a dizer. Foi muito fixe, foi um belo efeito. Basicamente esse pequeno detalhe que algumas pessoas podem não ter notado, mas foi bem interessante
foi basicamente o coração do Gambit a ser queimado, a ser destruído, pelo que a Vampira estava a dizer, que para ele ela era a rainha dele. Foi muito interessante isso. E no fim ele agiu como o senhor. Malta. Ele disse que eles continuariam a ser amigos na mesma. Ele continuaria a gostar dela, né? Mesmo que ela não o quisesse, por causa do toque, né? Mas ele continuaria a gostar dela e eles poderiam ser amigos na mesma. Foi muito bom, foi muito triste, mas mostrou mais uma vez que o Gambit era o preparo perfeito para ela e que era um senhor, malta. Foi muito boa esta cena, malta. Malta, este ataque à nação mutante, a Genosha, malta, nos quadrinhos também acontece. Só que nos quadrinhos, quem faz esse ataque é a Cassandra Nova, que é uma irmã gêmea do Charles Xavier, só que é do mal. E meio que eles aqui adaptaram essa parte, só que nós aqui não descobrimos quem é que enviou esse tal, vamos dizer, Sentinela Godzilla. Por isso, meio que eles devem trabalhar isso não no próximo, mas no outro a seguir. Espero que eles expliquem quem é que enviou isso. Mas como o Cable estava naquele momento, provavelmente deve ter sido alguma ameaça vinda do futuro. Talvez o Apocalipse. Não sei, é um bocado estranho. Tem que se descobrir porque é que aconteceu aquilo e quem é que enviou. Mas o que abre uma grande possibilidade de ser algum, vamos dizer, vilão do futuro é o Cable estar ali. Não é ele voltar para evitar aquele ataque. Será que é algum vilão do futuro ou é algum vilão que estava a preparar aquilo já há bastante tempo? Talvez alguns dos amigos da humanidade ou alguém, outro vilão que nós não conhecemos que está por trás. Ainda temos de descobrir quem é que provocou todo aquele caos na nação mutante. Depois disso temos cenas incríveis, malta, do Gambit, da Vampira e do Magneto a lutarem contra vamos dizer, o Sentinela Godzilla e os outros Sentinelas também que apareceram. Luta incrível, o Magneto a ficar cheio de raiva, a ver todo o sonho que ele e o Charles tinham de construir uma nação mutante a ser destruída, e mal tinha sido construída, já estava a ser destruída. Isto estava a ser um caos e vimos que a raiva dele a tentar destruir o Sentinela Godzilla foi muito interessante, malta, foi muito bom. Ele a proteger os Morlocks. Meio que no episódio dá a entender que talvez ele e os Morlocks tenham morrido, mas como eles estavam protegidos por aquilo e não apareceu os corpos dele no fim do episódio, talvez ele esteja vivo ainda. Vemos também o Gambit a mostrar o verdadeiro poder dele, a mostrar que ele é um verdadeiro herói, a sacrificar-se para salvar toda a nação mutante e a impedir que a vampira se sacrificasse ela, sacrificando-se ele. Muito bom, foi muito bom esta cena, malta. Malta, a cena do Gambit a sacrificar-se, chamar a atenção do Sentinela Godzilla para salvar a vampira e os outros mutantes, malta. Foi tão incrível, mas tão incrível, malta. Nem sei dizer com palavras com tão incrível foi aquela cena, malta. Muito triste. Eu gosto muito do personagem do Gambit, malta. É um dos meus favoritos. Malta, ele é muito interessante, muito engraçado. Malta, foi uma cena muito pesada, muito boa, mas muito pesada, malta. Ele a sacrificar-se. O Sentinela a dizer ameaça mutante neutralizada ou eliminada, malta. E o Gambit diz: o nome é Gambit, Manami, lembre-se disto. E ele energiza, usa o poder dele para energizar o Sentinela Godzilla e explode, malta. Que cena tão incrível, malta.
mostrando, como eu venho dizendo já nos outros episódios, o Gambit é poderoso, muito poderoso. Se ele souber usar e se tiver uma boa estratégia ou se tiver a oportunidade certa, malta, ele é muito poderoso e consegue eliminar qualquer um, malta. O Magneto, a Vampira e um monte de mutantes não conseguiram eliminar o Sentinela Godzilla, e o Gambit usou o poder dele para destruir o Sentinela Godzilla, malta, mostrando que ele é um mutante muito poderoso e um grande herói. Incrível esta cena, incrível. Tenho pena do sacrifício dele, mas foi incrível, malta, esta cena. Só espero que ele volte, malta, ele volte. Eu só queria tanto que ele voltasse de novo, malta. Esta cena foi tão boa. Só espero que ele mais tarde volte, malta, mas não sei, malta. Depois, na cena final, vemos a vampira a segurar no corpo dele. Cena tão triste, malta. Malta, esta cena da vampira a segurar no corpo do Gambit, a chorar, a dizer que já não consegue sentir. Alta, todo meio que o episódio, o arco da Vampira e do Gambit e do Magneto lá, o triângulo amoroso deles girava no toque, malta, do sentir, da importância que era ela poder sentir o outro, e depois na cena final ela a chorar depois com o corpo do Gambit a dizer que não conseguia sentir mais. Cena tão incrível e tão triste, malta. Meio que ali eles estavam a dar a entender que ele morreu, malta. Eu só espero que ele não tenha morrido. Eu gosto tanto da personagem do Gambit, malta. Eu não queria nada que ele morresse, malta. Queria tanto que ele voltasse depois, malta. É um dos, como eu já disse, é um dos personagens que eu gosto mais e que tem muito potencial, malta. É tão incrível aquela cena, malta. Foi muito bom este episódio, malta. O Gambit usando o seu poder, malta, a sacrificar-se por todos ali. Foi incrível, malta. Que final de episódio mais incrível, malta. Tão triste, mas foi incrível, malta. Posso dizer que este foi o melhor episódio até agora, malta. Foi o melhor episódio até agora, este episódio, malta. Foi tão incrível, malta. Malta, a análise do episódio fica por aqui. Não se esqueçam, deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações, malta. O vídeo fica por aqui. Fui!